Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira e esse é o 6º episódio da série Brasil, Razões para Acreditar. Uma série que eu desenvolvo todos os domingos aqui na Revolução Industrial Brasileira no YouTube, com perspectivas que eu considero talvez inovadoras e imaginações institucionais que eu considero que possam levar o nosso debate pelo Brasil, o nosso debate pelo crescimento e o desenvolvimento das capacidades brasileiras a um patamar um pouco mais criativo, um pouco mais inovador. Brasil, Razões para Acreditar tem já uma série de 5 episódios anteriores que eu te convido a ver aqui na playlist do canal, em que eu abordo, por exemplo, a economia do futebol, abordo, por exemplo, a economia das favelas, vejo possibilidades econômicas também em outras atividades e em outras maneiras de enxergar o processo de desenvolvimento que podem ser úteis para o Brasil tentar descobrir novos caminhos. Se trata disso, descobrir e imaginar novas possibilidades, novos caminhos para a gente criar caminhos de desenvolvimento, possibilidades reais e concretas de desenvolvimento para o Brasil. E o tema que eu vou abordar nesse domingo é talvez um pouco controverso, mas eu diria que não é tanto, dado que a perspectiva da multidisciplinaridade na produção não é uma grande novidade. Mas você certamente já deve ter ouvido falar que o Brasil forma muitos historiadores, muitos cientistas sociais, muitos filósofos, muitos humanistas e poucos engenheiros, poucos técnicos, poucos médicos, etc. Pois bem, ainda que isso seja verdade, você já se perguntou se isso de fato é um problema? É claro que a produção industrial, a produção tecnológica, ela está muito concentrada nas atividades consideradas tecnológicas, nas ciências técnicas, nas ciências matemáticas e naturais. Mas o ambiente das empresas contemporâneas não é um ambiente monofocado, monotemático e principalmente não é um ambiente de uma perspectiva só. É um ambiente multidisciplinar. E o Brasil, com todo o seu exército de grandes historiadores, grandes cientistas sociais, sociólogos, grandes antropólogos, grandes cientistas políticos, pessoas que entendem muito bem da história brasileira e pessoas que são treinadas em perceber os processos por trás da evolução dos fenômenos, porque as ciências humanas habilitam a pessoa a fazer essa compreensão, estas pessoas são subaproveitadas e subutilizadas pelo sistema produtivo. Mesmo nas economias mais ricas do Brasil, que hoje em dia são o agronegócio e as finanças, não existe o aproveitamento real das inteligências absorvidas e desenvolvidas dentro dos espaços das humanidades. Que dirá, então, na indústria, que é onde a produção brasileira poderia se aproveitar de ter muito maior valor adicionado, desenvolver novas possibilidades de projetos, produtos e processos, muito menos aí existe o aproveitamento das capacidades humanistas. E que capacidades são essas? Veja, todo o processo industrial que eu conheço melhor como jornalista industrial que sou no mundo contemporâneo está se voltando para uma intensa multidisciplinaridade. A ponto de criarem novas expressões para designar a maneira como se desenvolve dentro das empresas os processos produtivos. A exemplo da expressão design thinking. Design thinking, que é uma expressão que sequer tem tradução para o português, é um pensamento desenhador, talvez, ou um pensamento que projeta, um pensamento que visualmente projeta, alguma coisa por aí. Esse pensamento, naturalmente, ele também é possível de se encontrar naquele que tradicional e convencionalmente se chama de um designer, mas talvez convencionalmente e tradicionalmente um designer esteja limitado dentro das compreensões que o design forma. Talvez o design thinking buscado pelas empresas hoje seja o fruto de uma colaboração entre pessoas de variadas disciplinas e, dentro dessa colaboração, o pensamento processualista, o pensamento que consegue comparar situações antagônicas, que consegue fazer interpretações verbais, que consegue fazer leitura de dados não matemáticos, de dados não digitais, que consegue fazer a identificação de tendências comportamentais, que consegue, por exemplo, observar determinada situação e
catar dentro dela os elementos antropológicos que existem dentro dessa situação, talvez seja uma equipe de design thinking muito mais capaz para identificar, quem sabe, tendências de mercado, comportamentos de consumidor, ou, por exemplo, identificar tendências futuras que ainda não chegaram e que podem vir a se tornar oportunidades de mercado para empresas. Então, será que se o Brasil tem de fato uma desproporção entre formação de técnicos e formação de humanistas, talvez o capitalismo brasileiro não esteja, na verdade, papando mosca em não aproveitar a força de trabalho humanista que o Brasil desenvolve? Pois bem, eu acredito que sim. Então veja, dado que eu acredito que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento socioeconômico, melhor dizendo, é sempre particularíssimo, responde sempre a características nacionais, locais, geográficas, territoriais, climáticas e de toda ordem, sempre a ver com o lugar onde ele, e culturais, e sociais, e políticas, históricas, sempre a ver com o lugar onde ele tem que acontecer. Então, essa é mais uma característica brasileira que, em vez de ser necessariamente encarada como um custo, como um problema, poderia muito bem ser encarada como uma vantagem. Eu fico imaginando se, por exemplo, empresas que estão aí buscando processos de gamificação, porque a moda agora nas empresas é essa, gamificar, e buscam em funcionários formados na tecnologia da informação, em jovens formados talvez no design industrial, em jovens formados talvez na administração com algum MBA, nesse tipo de coisa, a tal da gamificação. Pois bem, como já apontava Celso Furtado, a criatividade é o fator fundamental para gerar na nova economia as novas fronteiras produtivas. Ora, essa criatividade não será fruto de pensamentos convencionais. E quando eu digo convencionais, não quero dizer que a tecnologia, as ciências técnicas e a administração sejam intrinsecamente convencionais. O problema é que eles já estão assimilados dentro do ambiente corporativo, mas as humanidades não. Então, talvez as humanidades, estando em excesso na oferta de trabalho brasileira, possam ser incorporadas às empresas para trazer a tal da gamificação de uma maneira muito mais criativa. E por que mais criativa? Porque o ambiente das empresas brasileiras ainda não é acostumado a pensar de maneira humanista. Ou seja, existe todo um capital humano que as empresas adoram comentar, que não é necessário investir em capital humano, que o Brasil precisa de capital humano. Pois é, existe um enorme capital humano desperdiçado nesse momento. Onde estão os filósofos que fazem interpretações abstratas e altamente sofisticadas para resolver problemas práticos dentro de empresas? Será que eles não têm nenhuma contribuição a dar na solução dos problemas práticos das empresas? Será que eles não podem criar novas possibilidades de mercadologização, novas possibilidades de entendimento das empresas sobre elas próprias? Onde estão os historiadores dentro das empresas que podem, por exemplo, analisar o histórico, as evoluções históricas dos mercados específicos, dos nichos, das tecnologias, podem fazer pesquisas de documentação a respeito das coisas feitas por aquelas empresas, não só dentro da empresa que o contrata, mas das concorrentes, e pode, portanto, fornecer relatórios que, em nível de direção, talvez indiquem caminhos muito mais interessantes do que aqueles que a empresa está tomando. Em resumo, os planejamentos estratégicos das empresas, no caso as brasileiras, podem sim ficar muito mais completos, muito mais competentes, abrangentes, muito mais produtivos e criativos se absorverem aquilo que a força de trabalho brasileira tem, talvez em excesso hoje, e desperdiçado, que é esse enorme potencial de compreensão e produção intelectual das ciências humanas. Hoje, o jovem que se forma em ciências humanas, seja ela história, ciências sociais, seja nas ciências sociais uma sociologia mais de pesquisa, seja uma antropologia mais de reflexão, ou seja uma ciência política, seja uma análise de fatos mais estatísticos, seja uma filosofia completamente abstrata, as ciências humanas em geral, seja uma ciência humana mais voltada para a comunicação, toda essa gente vai disputar empregos muito mal remunerados no magistério, na pesquisa universitária, e tudo isso vem perdendo valor na economia brasileira atualmente, dado que a economia brasileira, por princípio,
quer se tornar mais exclusiva a empresas privadas. E as empresas privadas não contratam essas pessoas. Muito ao contrário, as próprias universidades e escolas privadas hoje contratam essas pessoas por menos e menos e menos a cada ano que passa. Então veja, será que nós estamos de fato formando, não estaríamos de fato formando um grande exército de jovens subremunerados, porém muito bem formados? Ora, que desperdício de talento e capacidade é essa? Num momento em que o mundo, vivendo não uma desindustrialização, mas uma hiperindustrialização, porém de novo tipo. O momento em que o mundo vive uma guinada rumo à economia do conhecimento, talvez o Brasil não estaria desperdiçando conhecimento em larga escala ao ignorar a potencial contribuição das humanidades para a reformulação do seu sistema produtivo? É uma grande pergunta, é uma pergunta instigante. Será que as fronteiras da tecnologia do futuro, que são, por exemplo, aí, a nossa potencial bioeconomia, tanto da Amazônia como do Cerrado, como do Agreste, os enormes, vastos potenciais bioindustriais em diferentes nichos de mercado que existem no Brasil, não serão necessariamente mais bem explorados se as empresas que se candidatarem a fazer isso, a exemplo da Natura, a exemplo da Embrapa, a exemplo de várias possibilidades que existem, né? Se elas não utilizam o potencial da visão humanista, da visão multidisciplinar, da contribuição da reflexão teórica, da contribuição da reflexão da linguagem, da contribuição da reflexão abstrata se tornando concreta, esse é um enorme potencial pelo qual eu digo, acho que existe esta razão também para acreditar no futuro do Brasil. O Brasil forma muita inteligência. Todos esses jovens formados em pesquisa histórica, em pesquisa sociológica, em abstração filosófica, eles não são imprestáveis, como os novos defensores do capitalismo gostam de dizer. Ao contrário, eles são muito bem formados, leem muito, o trabalho deles é ler muito, é entender muito e é saber fazer instrumentações intelectuais com as leituras que fazem. E se eles são muito politicamente engajados, ou se não são politicamente engajados, mas são muito acadêmicos, isso se deve ao fato de que talvez o capitalismo brasileiro esteja desperdiçando seu talento. E onde está a possibilidade, então, de casar essas duas coisas? Em novas economias dentro das próprias empresas. As empresas brasileiras e os projetos de desenvolvimento que o Estado deveria estar aí desenvolvendo, planejando e colocando em implementação, deveriam considerar a incorporação do conhecimento humanista exatamente por estas razões. Onde estará a gamificação da indústria brasileira e do agro brasileiro e da mineração brasileira e do turismo e dos serviços brasileiros sem a contribuição multidisciplinar que os humanistas podem dar? Onde estará o design thinking, né, da produção de ponta, que nós ainda conseguimos mal e mal fazer alguma coisa, né? Será que vamos deixar, por falta de talentos bem aproveitados, ela ficar ainda mais restrita, ainda menos competitiva? Eu tenho certeza, e porque inclusive vejo isso em vários lugares, posso comentar aqui, por exemplo, ainda tem tempo nesse vídeo, em geral ele fica de 20 minutos, no Instituto Tecnológico de Aragão, na Espanha, eu vi pessoas trabalhando de muitas disciplinas diferentes. Ao mesmo tempo tinha um engenheiro industrial, mas tinha físicos e tinha também pessoas, por exemplo, especializados em língua espanhola, fazendo trabalho de tentativa de traduzir as ideias tecnológicas para clientes. É uma contribuição muito válida, muito necessária para projetos de ponta, como aqueles que se desenvolviam ali. Como, por exemplo, um veículo autônomo. Eu vi desenvolvendo um veículo autônomo e dentro fazia parte da equipe uma pessoa especializada em língua espanhola. Porque a fronteira tecnológica leva também a uma fronteira de linguagem, leva também a uma fronteira de entendimento e interpretação. E onde estão os especialistas na linguagem, os especialistas em processo e entendimento e interpretação? Os teóricos. Os teóricos têm muito a contribuir na produção da prática. É uma ilusão que o Brasil separe esses dois mundos e separe de uma maneira cruel para os humanistas, que deixa os humanistas relegados a uma segunda categoria como se eles fossem imprestáveis, porque supostamente não produzem, só produzem livros, só produzem palestras, só produzem vídeos de YouTube, etc. Não, é uma ilusão.
Essas pessoas têm contribuições a dar no processo produtivo. Como? Exatamente fornecendo visões de processo, fornecendo visões de teoria, identificando tendências, tanto tendências de mercado imediatas, como tendências culturais, tendências estéticas, tendências éticas, tendências de linguagem, tendências de tecnologias que ainda não vieram e, mais ainda, de processos de sociedade que ainda não vieram. Portanto, a decisão brasileira de separar os dois mundos e dizer que na produção trabalham os técnicos e no magistério e na pesquisa, né, etc., trabalham os humanistas, é uma visão de país muito burra, muito tacanha, que precisa ser combatida. O aproveitamento, portanto, dessas pessoas dentro do processo produtivo, em novas maneiras de produzir, será, sem dúvida nenhuma, uma grande chance de o Brasil alavancar a sua produção. Há um custo que, sinceramente, é muito baixo em termos marginais. Bastando contratar novas pessoas, teríamos muito valor adicionado, porque hoje, né, o valor adicionado da parte teórica da sociedade à parte de produção não existe. Então, qualquer introdução aí vai dar logo um salto. É desse salto que o Brasil precisa. Então, a incorporação dos humanistas dentro do processo produtivo é até urgente, eu diria. Mas é mais do que urgente, é uma vantagem que nós temos que está na nossa cara. E ninguém é capaz de perceber essa vantagem e muito menos de aproveitá-la. É por isso que nesses vídeos do Brasil Razões para Acreditar, eu faço esse exercício de imaginação institucional, imaginação social, econômica, política, cultural, em que eu tento conectar coisas que, a meu ver, a sociedade não conecta. E, dessa maneira, provocar a sociedade a tentar, enfim, de alguma maneira, conectar essas coisas. E sugiro aos humanistas que, por exemplo, se organizem em empreendimentos coletivos com as suas evidentes e abundantes inteligências coletivas que têm e comecem a abordar o mundo corporativo oferecendo soluções que eles sequer sabem que precisam. Mas certamente terão algum tipo de retorno. Algum tipo de retorno certamente vai haver. Por isso eu acho então que existe sim esta razão para acreditar, além das outras que eu já apontei nos outros programas. Fico por aqui, mas queria reafirmar. O Brasil tem mais razões para acreditar, além dessas, mas essa especificamente me toca, né? Eu, como também sou um humanista, gosto de falar a favor daquilo ao grupo ao quem eu pertenço, e acho que, de fato, o capitalismo brasileiro, ao invés de alijar partes da sociedade que ele considera a priori que não tem contribuição a dar, tem, na verdade, muita vantagem para recolher na incorporação desse contingente social, cultural, na sua economia. É isso aí. Essa é mais uma razão para acreditar no Brasil. O próximo episódio do Brasil Razões para Acreditar é no próximo domingo, então um abraço, até lá.